uma noite proveitosa nos nossos estudos, porque gostaríamos hoje de falarmos, estudarmos o tema oração. A oração é o caminho, meio que nós, homens, usamos para buscar a Deus. Na oração, a forma é secundária, o pensamento é tudo. Oremos com as nossas convicções, com as nossas palavras, com a nossa fé, usando palavras claras, contundentes, pensando bem em cada frase, em cada palavra, para alcançarmos os nossos objetivos. Há quem diga que a oração profunda, sincera, é aquela em que as lágrimas são mais numerosas do que as palavras. Nos dizem os nossos instrutores espirituais de que o Pai Nosso é a oração por excelência. Ela contém todos aqueles princípios básicos de responsabilidade do homem para com Deus e para com o próximo. É aquele manancial de luz que Jesus nos trouxe para o nosso contato com a divindade. É justo orarmos por nós mesmos? Com certeza. Mas como dizia o mestre que nos ensinava, sem esquecer aquele que nos persegue e calunia, oremos por eles também. Oremos pelos que nos perseguem e caluniam, dizia Jesus. É justo orarmos pelos bons espíritos? Com certeza. Mas não esqueçamos de incluir nessas orações um pensamento positivo pelos suicidas, pelos criminosos, pelos espíritos obsessores, porque são, na verdade, grandes sofredores que despertarão, como ensinava Jesus, pelo ranger de dentes. É bem verdade que nós, com as nossas limitações, não temos muita simpatia por esses espíritos, especialmente os obsessores, mas eles são grandes sofredores, até que assim não entendam, mas o são, especialmente os suicidas. Meus amigos, o suicídio é o ato mais grave que o espírito encarnado na Terra pode cometer. É considerado o crime máximo, a destruição da própria vida. Nós dizemos que Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, e o mestre subia ao Monte das Oliveiras para orar. Nós espíritas não consideramos Jesus Deus. Ele é a inteligência suprema do planeta terrestre. Toda a sociedade terrena, encarnada, desencarnada, os espíritos humanos, os espíritos superiores, os espíritos sub-humanos e aqueles ainda que se movimentam na animalidade, são todos os tutelados do Cristo. E ele recebeu essa massa de filhos de Deus e haverá de entregá-los todos à potestade celeste, emancipados como espíritos livres. Então Jesus é o nosso mestre. Ele subia ao Monte das Oliveiras para orar.
nós, nesse ato, demonstramos que Jesus não era Deus, porque ele subia para orar ao Pai, ou ele estaria orando para ele mesmo? É lógico que não. As conveniências religiosas, das tradições religiosas, quiseram transformar Jesus num Deus que não existe, que nós respeitamos. Mas como o Mestre nos ensinou a orar, e vimos como os discípulos e o Senhor ensina-nos a orar, e Ele ensinou para nós. E nós vemos muitas pessoas que não oram, e é uma coisa assim que nos causa uma certa preocupação, por uma razão muito simples. As pessoas que não oram deixam de receber os benefícios da oração. Se alguém se dispusesse a fazer um relatório, uma listagem de todos os benefícios da oração, essa pessoa não chegaria ao fim. O número de benefícios que a oração nos traz é tão gigantesco que nenhum tomo poderia suportá-lo. Vejamos, a oração, ela acalma, ela alivia, ela consola, ela ilumina, ela melhora a nossa saúde, nós dormimos melhor, nós perdoamos, nós passamos a compreender melhor o nosso semelhante, nós afastamos os maus espíritos, atraímos os bons espíritos, afastamos os maus pensamentos, expressamos solidariedade àqueles pelos quais nós oramos. Então, a lista dos benefícios da oração é uma lista interminável. Então, a gente pergunta, por que há tantas pessoas que são avessas à oração? Os amigos que talvez não conheçam com maior profundidade a história do Espiritismo, quando o Espiritismo começou a se propagar no Brasil, o Espiritismo sofreu uma ruptura passageira. Surgiram duas forças atuantes no movimento espírita. Uma força que eles chamavam de ala mística do Espiritismo, e uma outra que chamavam de ala científica. E essa ala científica via no Espiritismo apenas os seus aspectos fenomênicos. E era uma posição muito apressada, porque nós convivemos com o fenômeno desde o berço, praticamente, e o fenômeno sempre nos conduziu à face filosófica da doutrina, que algumas pessoas erroneamente chamam de mística. O Espiritismo é absolutamente avesso a qualquer forma de misticismo, porque sendo uma doutrina racional, com bases científicas, Allan Kardec foi um dos pesquisadores que usou o método científico, que fez uma série de testes aos espíritos, e quando ele colocou no papel, estava convencido de que o fenômeno era digno das mais altas inteligências da ciência da época. Então, meus amigos, naquele tempo, no começo dos anos 1900 e nada, lá iam esses dois grupos, e foi Bezerra de Menezes, que era um intelectual na época. Na época não existia a figura do prefeito do Distrito Federal, da capital da República, mas havia um cargo que veio se chamar prefeito mais tarde, que era exercido por Bezerra de Menezes. E ele foi à Federação Espírita Brasileira fazer a sua profissão de fé espírita, e fez um nobre discurso, e foi ele que fez um grande trabalho mostrando a ingenuidade daquela ruptura.
E aí o movimento espírita se uniu e surgiu o espiritismo com aquelas 3 faces que nós já estudamos aqui, que é a sua face científica, a sua face moral e ética e a sua face religiosa. Nós temos a filosofia espírita no Livro dos Espíritos, temos a sua parte científica no Livro dos Médiuns e temos a sua parte religiosa, moral, ética no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema, oração, nós diríamos que ora-se por 3 motivos. Nós oramos para pedir a Deus, nós somos como se fôssemos, não que somos, aqueles seres frágeis que reconhecemos no Criador, aquele braço forte, e a Ele recorremos e oramos para pedir a Deus. Oramos para agradecer a Deus e oramos para louvar. São essas 3 razões pelas quais nós oramos: para pedir, para agradecer e para louvar. Deus aceita as orações de todos os credos e não poderia deixar de ser de outra forma. Aquele silvícola lá da Guiné-Bissau, que são selvagens, mais atrasados do planeta, tem as suas expressões de religiosidade dentro do primitivismo daquelas tribos. O que haveriam de esperar daqueles irmãos nossos, se não expressões primitivas? E será que Deus não sabe disso? Será que o coração do Pai cósmico não tem espaço para os seus filhos mais novos? Então, Deus aceita as orações de todos os credos, desde que elas sejam sinceras, honestas, bem intencionadas. Jesus nos deu grandes conselhos. Quando fôssemos orar, trancássemos em nosso quarto e orássemos em silêncio a Deus, e Ele viria em segredo e nos premiaria. Esse foi o conselho de Jesus. Quando os bons espíritos nos ensinam a orar, eles o fazem para auxiliar as nossas limitações, porque a mais das vezes todos nós temos dificuldades de colocar os nossos pensamentos. Então os espíritos bondosos nos trazem sugestões para o nosso ato de orar. E às vezes eles aproveitam o ensejo para nos chamar a atenção de certos princípios universais, que nós chamamos princípios basilares da doutrina, porque a doutrina espírita não é mais do que a lei cósmica. Os mesmos princípios espirituais aos quais denominamos espiritismos aqui na Terra, no universo afora, nas constelações mais remotas, ele também é estudado como lei universal. Então esses espíritos nos chamam a atenção para esses pontos. Outro aspecto do nosso ato de orar, quando nós vimos para reencarnar na Terra, nós que somos, se me permitem abusar do vernáculo, a classe média da espiritualidade, porque já não somos mais aqueles espíritos perversos, cruéis, que têm o prazer do mal, mas ainda somos espíritos comprometidos com um passado de estrepulias, de insânias, que ainda pesam no nosso currículo espiritual. Então, para reencarnarmos na Terra, um espírito sábio assinou a ficha autorizando a nossa reencarnação, assim como nas grandes empresas tem um poderoso chefão que aprova uma determinada ordem, aponta o seu visto, exatamente assim.
Os amigos, aquela ideia de que o mundo espiritual vive à base da varinha de condão, nós precisamos aposentar essa varinha de condão para sempre. Há organizações perfeitíssimas controlando, administrando o nosso mergulho na carne. Então há um espírito mais velho, mais adiantado, mais sábio, que foi o avalizador da nossa reencarnação. O mundo, por uma intuição, chamou esse espírito de anjo da guarda. E nós vemos nos vitrais dos templos aquela figura de um anjo celeste, assim, de braços abertos. Então vai uma criança andando na frente, e aquele anjo cósmico ali, olhando os passos das crianças e dos bêbados também. Meus amigos, o universo tem a sua economia. Um espírito de grande envergadura não vem arrebanhar pimpolhos. Ele cuida de áreas do universo envolvendo milhões ou bilhões de espíritos. Não tem tempo para cuidar de bebês. A eles cabem as mães e aos espíritos de menor hierarquia. Então, orar a esse anjo de guarda, entre aspas, isto é, aquele tutor espiritual de nossas vidas, é muito justo. Mas antes de fazermos tantos pedidos ao nosso anjo de guarda, melhor que nós vivamos a nossa vida como ele prefere, para que pelas leis sábias do universo chegue às nossas necessidades tudo aquilo que iríamos pedir. Pedir a Deus que afaste os maus espíritos das nossas vidas é justo, é devido, mas é mais aconselhável que nós vivamos a nossa existência numa vida digna, para criarmos os méritos capazes de afastar os maus espíritos. Eu vou relembrar para os amigos que já leram isso muitas vezes, certamente, aquela passagem em que André Luiz estuda nos domínios da mediunidade o caso de um rapaz bem moço, recém-casado, e que estava tentando desenvolvimento mediúnico psicográfico e não vinha conseguindo grande sucesso. Então o mentor espiritual foi com André Luiz fazer um exame das dificuldades daquele moço. Acontece que aquele moço foi um jovem profundamente ligado ao sexo, e nos seus arroubos no Baixo Meretrício, ele se consorciou com duas entidades perturbadoras que manipulavam, perturbavam o seu trabalho de desenvolvimento, porque por falta de conhecimento de causa ele não sabia cortar esses vínculos. Meus amigos, nós estamos agora estudando o tema oração. Se nós nos postarmos aqui a cochilar, a dormir, a levar os nossos pensamentos para outros lugares, temos os nossos ouvidos mecanicamente ligados às vibrações do ar, mas a nossa mente distante, nós deixamos de aprender as lições que a espiritualidade nos traz para o nosso esclarecimento. E são esses esclarecimentos que vão penetrando o nosso espírito e mudando os nossos padrões vibratórios. Então o rapaz saiu e mal chegou à rua, as duas entidades se aproximaram e ele passou a se sentir profundamente mal. E ele foi caminhando pela rua e foi chegando perto da sua casa, e quem passou a se sentir mal foram as duas entidades obsessoras, que queriam manipulá-lo e levá-lo de volta para as aventuras do Baixo Meretrício, como se existisse Alto Meretrício. Mas nós temos que respeitar as expressões da língua.
E à medida que eles se aproximaram de casa, o rapaz entrou em casa, mas uma barreira magnética impediu a entrada das duas entidades obsessoras. Por quê? Ele era recém-casado e a sua jovem esposa era um espírito com muitos créditos espirituais na colônia da qual o casal era egresso no mundo espiritual. E quando ele entrou, ela estava orando. Meus amigos, nós já falamos isso aqui. No momento que ela orava, ela impregnava a casa de um magnetismo superior. E aqueles dois espíritos obsessores sentiam naquele magnetismo uma barreira de aço. E se eles forçassem a entrada, se sentiriam profundamente mal. Aí está a importância da oração em nossos lares. Nós somos as pessoas profundamente imperfeitas, somos. Convivemos com os nossos filhos, também o são. Mas se nós orarmos a Deus, pedirmos a assistência dos amigos espirituais, nós vamos impregnando a nossa casa de elementos magnéticos que, para explicar os mecanismos dessas forças, precisaríamos de um tempo mais ou menos longo, que não daria no tema que abordamos na noite. Então aqueles espíritos se retiraram e acabaram desistindo, porque havia naquela família um pulso firme, mantendo a espiritualidade elevada naquele ambiente. Então, meus amigos, são esses os mecanismos. Gostaria de chamar a nossa mútua atenção, a nossa prezada e mútua atenção, a respeito das exterioridades da oração. Não existem, como muitos pensam, fórmulas mágicas. Seria emprestar a Deus a pequenez humana. Um determinado jogo de palavras fosse impressionar o Criador. É rematada infantilidade de pensarmos assim. O que vale são os nossos novos sentimentos. Deus não se deseja levar por palavras, mas por sentimentos novos. Então, meus amigos, o culto externo é altamente nocivo ao nosso sentimento de oração. Vejam, Jesus já nos preveniu com isso. Ele é um mestre. Quando quiserdes orar, trancai-vos em vossos quartos, trancai a porta e orai em segredo. Então as pompas dos grandes templos, que fazem uma solenidade festiva, não só nada ajuda, ao contrário, perturba aqueles que desejariam orar. E Jesus não foi mais longe. Em verdade vos digo que tempos virão em que Deus será adorado não mais em templos de pedra feitos pela mão do homem, mas sim em espírito e verdade. Então, meus amigos, quando quisermos orar, façamo-lo no silêncio da nossa alma. Muitas pessoas admitem que repetir um discurso oratório, muitas vezes, a quantidade, o volume, há de produzir alguns efeitos mágicos. Meu Deus do céu! Então nós cansamos a divindade. Ele diz ao pai cósmico, vai dizer assim: puxa vida, não aguento mais esse cara rezando, então deixa eu fazer logo o que ele quer. Seria assim? O Pai do céu. Quando eu era jovem, e aí eu faço uma prova
de que tem uma memória privilegiada, isso. Porque lembro quando eu era jovem, já estou caminhando para os 80, eu era estudante e ia de bonde para a escola. Peguei o bonde perto da minha casa, no ponto seguinte, entrou uma jovem lavadeira, uma adolescente, botou a trouxa assim em cima do banco, de uma bolsa tirou um terço e começou a passar aquelas bolinhas, que eu estava sentado do lado, ouvia a oração, e ela nas dobras da túnica tirou o gibi. Então, enquanto ela orava, ela lia o gibi. Eu falei, meu pai do céu. Meus amigos, isso faz alguns séculos, eu ainda me lembro. Eu joguei bola na Avenida São João, conheci o Babagato pessoalmente, só preciso fazer uma... Vocês estão rindo, mas vocês conheceram o Ramsés II, foi? Então eu fiquei assim, puxa vida. Então eu pergunto, é este repetir exaustivo de expressões mecânicas decoradas que nos ligam a Deus? Meu Pai do céu, amigos, nós estamos em pleno século XXI. E lá, 2100 anos atrás, Jesus já advertia para isso. Trancai-vos em vosso quarto e orai a Deus. Os símbolos místicos, nós respeitamos. Há pessoas que não sabem orar se não tiver alguma coisa, algum símbolo místico. Eu conheci um cavalheiro que ele aprendeu com um velho judeu uma oração. Eu disse, mas você entende? Não entendo, mas é uma oração muito poderosa, eu não sei orar sem fazer isso. Tudo bem, a gente respeita, mas para nós espíritas não serve. Porque a doutrina espírita tem uma base científica e uma consequência moral e religiosa, uma consequência ética. Então a doutrina nos traz a luz da verdade, das leis. Então nós espíritas não precisamos de símbolos místicos. Há alguns princípios muito usados no mundo espiritual que aqui e ali nós abordamos, porque nós precisamos começar a usar a linguagem que vamos usar no futuro muito próximo, porque os anos voam, não é isso? Os anos passam. Quando nós vemos, a vida já foi embora. No mundo espiritual, os espíritos mais adiantados usam uma expressão que 99,99% das pessoas na Terra não conhecem. Como é que se chama essa expressão? Oração do trabalho. Oração do trabalho. Pois é. Quem supõe que os grandes espíritos vivem genefluxos ali, orando, sem parar? É uma inteligência medieval. Aquela ilusória ideia de um céu beatífico, místico, em que fica o Senhor num trono de ouro servido pelos anjos, é aquela coletividade gigantesca de bilhões de espíritos rezando. Meus amigos, rezar por 3 minutos não há coisa mais agradável. Mas com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, há de ser muito cansativo aquele ambiente pseudo-celestial, este céu de ociosidade beatífica é um verdadeiro inferno, não é isso? O anjinho chegar e tocar a harpa assim para você, deve ser uma delícia nos primeiros 5 minutos. Um mês depois você já vai olhar torto para o anjinho. 1 milhão de anos depois você comete um angicídio. E é pena de anjo para todo lado. Você enfia aquela harpa no pescoço do anjo e joga ele longe. São ideias primitivistas.
É bem verdade que os grandes espíritos, eles têm aqueles momentos particulares que eles se isolam para orar a Deus. E nós temos que imitá-los, porque eles são os nossos mestres. Mas eles usam a oração do trabalho. Meus amigos, tudo trabalha no universo. Quando nós mergulhamos a vida microscópica no planeta terrestre, sem ela nós não existiríamos. As fontes do oxigênio que sustentam a nossa vida, elas não existiriam, não fossem os trabalhos microscópicos da vida primitiva. O nosso planeta girando em torno do Sol parece por acaso. Oh, meu Deus do céu! O que é o acaso? O acaso não é nada. E o nada pode conduzir uma nave espacial como a Terra em torno do Sol. O Sol trabalha, sem ele nós não existiríamos. Quando você come uma batata frita, numa força de expressão, você está comendo um pedaço do Sol. Porque não fossem os fluidos solares que mantêm a vida terrestre, todo o planeta seria devastado, morreria a míngua. A vida seria impossível sem o astro-rei. Então o universo trabalha. Jesus, pegue o Novo Testamento, me mostre no Novo Testamento, onde diz que Jesus ficava beatífico, todo o tempo a orar. Não. Jesus é o Espírito que mais trabalha na terra, que conhece nossos íntimos pensamentos, as nossas necessidades, que nos ampara. Então, meus amigos, trabalhar para a vida cósmica é sinônimo de orar. Orar é aquele momento que nós nos elevamos à potestade celeste para abrir os nossos corações. E quando termina, nós voltamos à nossa realidade. E para ilustrar esses comentários, passamos o microfone a esse dileto amigo. No suor dos dias teus, usa a oração sem mostrar. Na oração, falas com Deus. No serviço, Deus te fala. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.